Lost Media é um termo utilizado para se referir a algum conteúdo de mídia que não está mais acessível. Na maioria dos casos, isso ocorre quando o conteúdo original é esquecido pelo tempo, e não foram realizadas cópias do mesmo, fazendo com que aquela mídia exista apenas na memória das pessoas que tiveram contato com ela enquanto estava disponível. É possível encontrar inúmeros relatos de pessoas que se recordam de alguma mídia específica, mas que não conseguem encontrar muitas informações sobre ela. Isso inclui programas de TV, comerciais, trechos de vídeos, jogos eletrônicos, músicas e praticamente qualquer outro tipo de mídia do qual se tem registro. Atualmente existe uma vasta comunidade que visa não só documentar, mas também reunir esforços para encontrar a maior quantidade de Lost Media possível, sendo que todos os anos diversas mídias são finalmente identificadas. E aqui no Brasil essa comunidade também é bastante presente, e considerando a extensão da nossa cultura, é possível afirmar que existem muitas mídias perdidas que afligem o nosso país. E é por isso que neste vídeo nós exploraremos o iceberg das Lost Media brasileiras. Esse iceberg não foi feito por mim e eu deixarei o link do iceberg original aqui nos comentários. Antes de começar, eu gostaria de dizer que o iceberg que eu usei para fazer esse vídeo é simplesmente gigantesco, e seria inviável falar de todos os tópicos aqui. Então eu decidi focar apenas nos tópicos que eu julguei mais interessante. Então, sem mais delongas, venham comigo em mais uma jornada, dessa vez pelo iceberg das Lost Media brasileiras. A primeira dublagem de Poderoso Chefão. O filme Poderoso Chefão, um dos maiores clássicos de todos os tempos, foi exibido de forma dublada no Brasil pela primeira vez em 1978, com o trabalho de dublagem sendo feito pelo Estúdio Alamo. A primeira dublagem do filme encontra-se perdida, e tudo o que sabemos sobre ela são fatos que foram repassados pelos próprios dubladores. O filme foi redublado outras 2 vezes, sendo uma vez pelo estúdio Herbert Richards em 1988, e outra para a versão em DVD do filme que foi lançada por volta de 2008. No entanto, apenas a primeira dublagem está perdida. Algumas fontes apontam algumas causas para a perda da primeira dublagem do filme, sendo uma das causas principais a falta de VHS e outras mídias domésticas acessíveis na época. Além disso, o dono do estúdio Alamo tinha a prática de destruir as fitas das dublagens realizadas no estúdio, por motivos desconhecidos. Atualmente, a primeira dublagem do filme Poderoso Chefão é certamente uma das Lost Media mais cobiçadas pelos fãs de dublagem, principalmente por se tratar de um dos mais icônicos filmes da história e também pelo fato de a primeira dublagem ter contado com grandes nomes da dublagem brasileira. Juventus e Santos, 1959. Esse tópico trata de um jogo de futebol que ocorreu em 2 de agosto de 1959, entre os times Santos e Juventus pelo Campeonato Paulista. O time do Santos contava com Pelé no seu elenco, que já havia feito 2 gols naquele jogo, e ao marcar seu 3º gol, Pelé teria feito algo que deixou todos os presentes no estádio incrédulos. Relatos de pessoas que estiveram presentes no estádio naquele dia apontam que Pelé teria recebido um passe do jogador Dorval, em seguida teria realizado uma sequência de 4 chapéus, inclusive um no goleiro. Esse lance é considerado o gol mais bonito da carreira de Pelé, porém não existem registros em vídeo do ocorrido, apenas depoimentos de pessoas que presenciaram o lance e algumas recriações feitas com técnicas de audiovisual. Piloto de Irmão do Jorel. Irmão do Jorel é um desenho animado brasileiro criado por Juliano Henrico e que estreou inicialmente no ano de 2014. O desenho é considerado um grande sucesso, sendo a primeira animação original do Cartoon Network feita no Brasil e também na América Latina. Porém, o piloto da série encontra-se parcialmente perdido, com apenas alguns trechos disponíveis na internet e algumas imagens dos produtores trabalhando no episódio. A principal razão para isso é o fato de o piloto ter sido apenas um teste exibido em eventos fechados e nunca ter sido disponibilizado ao público. Show do Nirvana em São Paulo, 1993. Em 1993, a banda Nirvana realizou um show na cidade de São Paulo, no estádio do Morumbi. Esse show é considerado um dos piores da banda, principalmente por conta da forma desajeitada que os músicos se apresentaram, com diversos erros, instrumentos desafinados e um comportamento bastante estranho de Kurt Cobain. No entanto, esse show divide opiniões. Alguns fãs defendem que a performance da banda foi fundamentalmente ruim, mas também existem pessoas que afirmam que a performance desajeitada seria uma característica da banda.
Pelo que eu pude obter de informações pelas pesquisas que realizei, o show chegou a ser transmitido por redes de televisão. Porém, atualmente, o show possui apenas algumas filmagens encontradas e disponíveis na internet, sendo que algumas das músicas que foram tocadas não possuem registro em vídeo, o que classifica esse controverso show como uma mídia parcialmente perdida. Talk to Me. Talk to Me é um álbum de estúdio da cantora Xuxa que nunca foi lançado. O álbum seria do gênero pop e continha apenas músicas cantadas na língua inglesa, sendo o primeiro álbum da cantora totalmente em inglês. O álbum Talk to Me era composto por alguns sucessos da cantora traduzidos para a língua inglesa, além de uma música inédita que também chamava Talk to Me. O objetivo do álbum era aproximar a cantora Xuxa do público norte-americano, considerando o grande sucesso que a cantora fazia na época em toda a América Latina. O álbum estava previsto para ser lançado nos Estados Unidos juntamente com um programa televisivo que seria estrelado pela Xuxa, entre os meses de junho e setembro de 1994. Entretanto, o álbum acabou sendo cancelado por fatores pessoais envolvendo a cantora e também por questões envolvendo o cancelamento de seu programa nos Estados Unidos. Atualmente, esse álbum é considerado uma lost media, já que das 21 músicas que foram gravadas, algumas foram disponibilizadas de forma não oficial através de fitas VHS de baixa qualidade e apenas 2 foram lançadas oficialmente pelo estúdio responsável pelas gravações. Música da abertura de Chapolin. A música utilizada na abertura do programa Chapolin, exibido no Brasil pelo SBT, é considerada uma espécie de lost media, já que pouco é sabido sobre a origem dessa música e sua versão completa é desconhecida. A origem da canção, assim como seu nome e seus compositores ou qualquer informação sobre seu surgimento são desconhecidos. A música foi utilizada diversas vezes na vinheta de abertura do programa Chapolin, a partir de 1993. Incluindo na clássica abertura com os trompetistas. Alguns indivíduos reuniram esforços para tentar identificar a origem da música, principalmente por se tratar de um programa bastante conhecido e que fez parte da infância de milhões de brasileiros. O que se sabe é que essa música não é utilizada na abertura original do programa, apenas na versão brasileira. Também foi descoberto que a música esteve presente em alguns comerciais e vinhetas dos anos 80. O que possibilitou concluir que a canção já existia antes do programa Chapolin começar a ser exibido no Brasil. Alguns fãs chegaram a entrar em contato com pessoas que trabalharam no SBT, mas nada muito relevante foi descoberto. Algumas teorias apontam que a música foi composta por John Charles Feedy, um compositor britânico que compôs diversas canções utilizadas nos programas Chaves e Chapolin. Porém, não é possível afirmar com certeza, o que torna essa música uma espécie de Lost Wave. A primeira transmissão de rádio do Brasil. A primeira transmissão oficial de rádio no Brasil ocorreu no ano de 1922, como uma forma de celebração dos 100 anos da independência do país. Durante a transmissão, o então presidente do Brasil, Epitácio Pessoa, realizou um discurso que foi ouvido através do rádio por diversas pessoas, nas cidades de Niterói, Petrópolis e São Paulo. Tal ocorrido é considerado um marco na comunicação brasileira, e foi responsável pelo advento do rádio no país, com a primeira estação de rádio do Brasil, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, sendo fundada no ano seguinte. No entanto, a primeira transmissão realizada em 1922 é considerada uma mídia perdida, principalmente por conta da tecnologia da época que dificultava a gravação e armazenamento de longos trechos de áudio. Cena deletada no filme Vidro. Vidro é um premiado filme lançado no ano de 2019 como uma sequência dos filmes Fragmentado e Corpo Fechado. Dirigido por Night Shyamalan, o filme também contava com um elenco de peso, incluindo nomes como Bruce Willis, Samuel L. Jackson e Anya Taylor-Joy. Em algum momento durante a produção do filme, foi revelado que o mesmo continha uma cena que havia sido filmada em uma pequena cidade do sul do Brasil. Em uma publicação no Twitter no dia 22 de março de 2018, o próprio diretor do filme comenta sobre uma cena que ele havia acabado de gravar em território brasileiro e posta uma foto tirada próxima a um bar chamado Bar Araújo. De acordo com algumas fontes, esse bar teria aparecido no filme.
Isso deixou diversos fãs brasileiros animados, afinal não é todo dia que vemos grandes produções cinematográficas com cenas gravadas no Brasil. Entretanto, quando o filme foi lançado, muitas pessoas se decepcionaram, já que a tão aguardada cena gravada no Brasil simplesmente foi deletada do corte final do filme. O motivo da cena ter sido removida do filme ainda é desconhecido, apesar de provavelmente ter sido apenas uma escolha criativa dos produtores. Turma da Mônica: A Festa Assombrada. Esse é um jogo com base na Turma da Mônica que foi lançado em 2016 no site oficial do Cartoon Network. O objetivo do jogo era escapar de uma festa assombrada utilizando as setas do teclado para andar com os personagens. As teclas deveriam ser pressionadas seguindo o ritmo de uma música que tocava. O jogador também tinha que desviar de monstros e resgatar outros personagens do desenho para poder escapar de cada fase. Esse jogo, juntamente com a maioria dos jogos da Mônica que ficaram disponíveis no site do Cartoon Network, é considerado uma mídia perdida, já que ele foi retirado do site de forma repentina em 2018, e tudo que temos dele são alguns vídeos de pessoas que jogaram. Gugu Mendigo. Em 26 de outubro de 1997, foi ao ar uma edição do programa Domingo Legal apresentado por Gugu Liberato. Naquela edição do programa, foi exibido um quadro chamado Sentindo na Pele, onde o apresentador passava por experiências incomuns para saber como era estar naquela situação. No programa em questão, Gugu se fantasiou de mendigo e ficou algum tempo nas ruas pedindo esmolas para saber como era estar na pele de uma pessoa sem teto. Após o programa, o apresentador relatou que essa foi uma das piores experiências de sua vida e chegou a se emocionar durante as gravações enquanto lamentava a pobreza do país, visto que pouquíssimas pessoas paravam para dar dinheiro a ele. Esse episódio está totalmente perdido no momento da gravação desse vídeo, e tudo o que temos dele são algumas imagens e um pequeno trecho que foi exibido durante um especial de 30 anos do SBT. Mundo do Sítio. Mundo do Sítio foi um jogo de navegador online baseado no Sítio do Pica-Pau Amarelo. De acordo com relatos de pessoas que jogaram, o jogador podia criar seu personagem e explorar algumas áreas do mapa que eram inspiradas no Sítio do Pica-Pau Amarelo. Os servidores do jogo foram encerrados em meados de 2015, e atualmente tudo que temos sobre ele são algumas imagens, vídeos e relatos de pessoas que jogaram. O último show dos Mamonas Assassinas. No dia 2 de março de 1996, a banda Mamonas Assassinas realizava o que seria seu último show, no estádio Mané Garrincha, na cidade de Brasília. O trágico acidente que culminou na morte precoce dos membros da banda ocorreu apenas algumas horas após esse show. O último show da banda teria durado cerca de 1h30. Entretanto, no momento da gravação desse vídeo, apenas alguns trechos estão disponíveis, sendo que a maior parte da apresentação está perdida. Esquimo. Esquimo é uma sitcom infantil que foi exibida pelo canal Nickelodeon entre os anos de 2006 e 2007. A série acompanhava a vida de dois amigos que eram donos de uma lanchonete e também lidavam com típicos problemas da adolescência. Algumas pessoas possuem vagas lembranças dessa série passando na TV, já outras se lembram bem de terem assistido e até se recordam com detalhes de alguns episódios. Pelo que eu pesquisei, é possível encontrar uma quantidade significativa de episódios em espanhol no YouTube. Porém, ao que tudo indica, a dublagem brasileira da série está quase toda perdida, já que apenas a vinheta de abertura da versão brasileira e alguns pequenos trechos da série estão disponíveis. Série em 3D do Menino Maluquinho. O Menino Maluquinho foi um personagem que fez parte da infância de milhares de brasileiros, por conta dos diversos livros e filmes que contam a história do personagem. É possível encontrar algumas fontes na internet que relatam a produção de um desenho em 3D do Menino Maluquinho, mas essa versão nunca foi lançada. Podia Ser Pior. Podia Ser Pior é um filme de comédia brasileiro cujas gravações ocorreram no ano de 2009. O filme contava com um elenco que você provavelmente reconhece por conta do canal Porta dos Fundos, com nomes como Fábio Porchat, Danilo Gentili, Gregório do Vivier e Letícia Lima. Além disso, o filme também contou com a direção de Ian SBF, que também chegou a trabalhar como diretor de alguns vídeos do Porta dos Fundos.
O filme estava previsto para ser lançado no ano seguinte da sua gravação, em 2010, porém acabou sendo cancelado por problemas financeiros da produção, e aparentemente tudo o que sobrou da obra são algumas imagens do filme e de seus bastidores. Vila do Tiririca. Vila do Tiririca foi um programa de comédia produzido e exibido pela Rede Manchete na década de 90. O programa foi cancelado pouco tempo depois de sua estreia por conta da baixa audiência, além de diversas críticas que classificavam o programa como uma cópia de Chaves. Alguns episódios do programa podem ser acessados na internet, embora a maior parte esteja perdida. Jogo das Olimpíadas Rio 2016. Durante as Olimpíadas de 2016, que aconteceu na cidade do Rio de Janeiro, foi desenvolvido um jogo para celular, onde o jogador podia jogar diversas modalidades de esportes, como futebol, basquete, tênis de mesa, entre outros. Ao que parece, o jogo era online e fez um certo sucesso na época das Olimpíadas. Porém, os servidores do jogo foram desativados por volta de 2017. E atualmente, tudo o que temos do game são algumas imagens e vídeos. Também existem algumas versões do jogo para serem baixadas na internet, mas existem relatos de pessoas que baixaram dizendo que essas versões não funcionam. Senhorita Vamp. Senhorita Vamp foi uma youtuber brasileira que fazia vídeos de games nos primórdios da plataforma, por volta de 2006 a 2007. A youtuber produzia um estilo de vídeos que ficou conhecido como detonado, onde era apresentado uma espécie de guia para passar de uma fase em algum jogo eletrônico. Atualmente não é possível encontrar praticamente nada sobre esse canal, apenas um vídeo que foi repostado por um fã, onde a youtuber explica que não continuará com seus vídeos. E também existem algumas capturas da página de seu canal que foram salvas no Wayback Machine. É possível encontrar uma quantidade significativa de relatos de pessoas afirmando que acompanhavam os vídeos da Senhorita Vamp na época. Porém, praticamente todos os vídeos do canal estão perdidos e não é possível encontrar nenhuma informação sobre a moça responsável pelos vídeos. Jogo do Havaiana de Pau. Havaiana de Pau é um vídeo de animação lançado na internet no ano de 2004 pelo canal Mundo Canibal. O vídeo se tornou um enorme sucesso na época, acumulando milhões de visualizações e sendo até hoje um dos vídeos mais nostálgicos da internet brasileira. Em 2007 foi criado um jogo para celular inspirado nessa animação. O jogo possuía uma jogabilidade típica de jogos do tipo Runner, onde o jogador deve correr infinitamente, evitando que a Havaiana de Pau o atinja. O jogo esteve disponível em celulares da época por meio de lojas de aplicativos de operadoras telefônicas. Porém, depois de algum tempo foi removido, se tornando uma lost media. Existem outras versões desse jogo que foram lançadas posteriormente, sendo que algumas delas não estão perdidas. No entanto, a primeira versão de 2007 está totalmente perdida, com apenas 2 imagens de baixa qualidade disponíveis. Músicas perdidas de Tim Maia. O cantor Tim Maia, um dos maiores nomes da música brasileira, possui algumas Lost Waves, ou músicas perdidas, as quais são frequentemente tópicos de debates entre os fãs do músico. Em 1959, Maia foi para os Estados Unidos, onde ele passou 4 anos na região de Nova York. Durante esse tempo, ele fez parte de uma banda chamada The Ideals, junto com outros rapazes da região. Junto com essa banda, Tim Maia gravou algumas demos, porém ele não chegou a cantar, apenas tocava guitarra. Aparentemente, essas demos gravadas por Tim Maia durante seu período nos Estados Unidos estão perdidas. O cantor chegou a regravar uma dessas canções para seu álbum de 1973, mas a versão original gravada nos Estados Unidos continua sem registros disponíveis. Além das músicas gravadas durante o tempo em que ele passou na América do Norte, também existem outras músicas do cantor Tim Maia que se perderam ou até canções cuja existência é debatida. Existe uma letra de uma música chamada Anistia, que é frequentemente atribuída ao cantor Tim Maia, mas ninguém sabia ao certo se o cantor realmente tinha escrito aquela canção. Atualmente é bem provável que a música realmente foi composta por Tim Maia, porém ela foi censurada na época em que foi escrita por conta da ditadura, vindo a ser revelada ao público apenas vários anos depois. No entanto, não existem evidências de que a música tenha sido gravada ou disponibilizada ao público de alguma forma, sendo que a letra da música é o único registro disponível dela.
Atlético Sorocaba contra Coreia do Norte. Essa foi uma partida de futebol no mínimo inusitada que ocorreu no ano de 2009. Na ocasião, o time de futebol brasileiro Atlético Sorocaba jogou contra nada mais nada menos que a seleção da Coreia do Norte, no estádio de Pyongyang, a capital do país. Essa bizarra partida ocorreu por conta de um homem chamado Sam Moon, um líder religioso responsável por fundar a Igreja da Unificação em Seul, na Coreia do Sul. Essa igreja teve um número considerável de adeptos aqui no Brasil, fazendo com que Moon decidisse comprar algumas terras no país, além de realizar alguns investimentos, sendo um desses investimentos voltado para o Clube Atlético Sorocaba. Por se tratar de um investidor do clube, Sam Moon decidiu organizar a partida entre o time e a seleção da Coreia do Norte. Apesar de não existirem muitos registros em vídeo da partida, o estádio estava surpreendentemente cheio. Entretanto, existem relatos de alguns jogadores do time brasileiro que afirmam que a experiência não foi das mais agradáveis. A viagem teria ocorrido em um avião fornecido pelo governo norte-coreano, que era bastante velho e desconfortável. Além disso, ao chegarem no país, os jogadores brasileiros foram instruídos a deixarem seus passaportes, celulares e outros aparelhos eletrônicos, além de serem convidados a prestarem homenagens a líderes norte-coreanos enquanto estavam no país. O jogo terminou com um placar de 0-0, e existem teorias de que o time brasileiro teria empatado o jogo de propósito, já que a seleção norte-coreana era bastante inferior, mas os jogadores brasileiros tinham receio de que algo acontecesse caso eles vencessem a partida. TV Informática. TV Informática foi um programa televisivo brasileiro que tratava sobre assuntos relacionados à informática e tecnologia. O programa foi exibido entre os anos de 1983 e 85, inicialmente pela Rede Bandeirantes e posteriormente pelo SBT. O programa, apresentado por Levi Fidelix, apresentava curiosidades acerca da tecnologia com ênfase na computação, que estava ganhando forças na época com o advento dos primeiros computadores pessoais fabricados pela IBM e pela Microsoft. TV Informática recebeu alguns elogios por parte dos espectadores, principalmente por tratar sobre tecnologia e incentivar o aprendizado da computação numa época onde os computadores eram extremamente mais simples do que os de hoje em dia. Atualmente, tudo o que restou do programa são alguns pequenos trechos que estão disponíveis no YouTube. Operação Prato. Operação Prato foi uma operação militar realizada pela Força Aérea Brasileira com o intuito de investigar supostos avistamentos de objetos voadores não identificados na região do Pará. A primeira missão da Operação Prato ocorreu no ano de 1977 e, posteriormente, outras missões foram executadas até o ano de 78. Considerada como um dos casos de avistamento de OVNIs mais intrigantes do Brasil, a Operação Prato teve início após uma série de relatos envolvendo avistamentos de objetos estranhos nos céus brasileiros. Além de incidentes de avistamentos envolvendo civis, também ocorreram situações onde militares brasileiros relataram terem visto objetos não identificados. O capitão da aeronáutica da época, o Irangê de Holanda Lima, teria avistado um enorme objeto no céu que tinha um formato parecido com o de uma bola de futebol americano. O capitão Holanda também teria confirmado a existência de uma vasta quantidade de material envolvendo a operação, incluindo centenas de fotografias, 16 horas de filmagens e milhares de páginas de relatórios. Apesar de existirem debates sobre a existência desse material, acredita-se que a maior parte esteja atualmente perdida. TV Cubo. TV Cubo foi um canal de televisão clandestino que foi exibido na cidade de São Paulo entre os anos de 1986 e 87. O canal não possuía autorização para ser exibido, e sua exibição ocorria apenas através de sequestro de sinais de outros canais de televisão. Ao longo dos 2 anos em que esteve ativa, a TV Cubo apresentou alguns programas de comédia, sendo em sua maioria sátiras de outros programas populares da televisão brasileira, além de apresentarem notícias falsas com conteúdos engraçados. Devido ao fato de não ter permissão para transmitir na TV, o canal TV Cubo realizava suas transmissões de forma esporádica, e na maioria das transmissões o conteúdo apresentado era repetido de transmissões anteriores. Existem relatos de que o canal tentou se concretizar durante algum tempo com o objetivo de se tornar um canal de televisão legalizado, mas isso nunca aconteceu. E atualmente quase todo o conteúdo que foi exibido pelo canal TV Cubo está perdido.
Bom pessoal, chegamos ao final de mais um iceberg aqui do canal. Muito obrigado por assistir. Conforme eu expliquei na introdução, esse iceberg é bastante extenso e possui alguns tópicos com informações bastante escassas, então eu optei por focar apenas em alguns tópicos, mas caso você queira conferir o iceberg completo, eu deixarei o link do iceberg original aqui nos comentários. Esse vídeo deu bastante trabalho para ser feito, então eu gostaria de pedir que você deixe um like caso tenha gostado, pois isso ajuda demais na divulgação. E se você gosta desse tipo de assunto, não se esqueça de se inscrever no canal para receber uma notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Mais uma vez agradeço por ter assistido e nos vemos no próximo vídeo.